Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Penal. Bom, aula super especial em que eu vou tratar com vocês sobre problemas nos crimes omissivos. Eu não tenho a pretensão nenhuma de esgotar um capítulo de livro sobre crimes omissivos, mas vou focar aqui naqueles pontos que são mais controvertidos, naqueles pontos que podem ser objetos de questões em provas discursivas, em provas orais, levando em consideração que aquela estrutura mínima, aquela estrutura básica, vocês já têm o conhecimento e, portanto, eu vou pular essa parte, tá? Bom, vamos lá, muita coisa para a gente falar e eu já começo aqui tratando de um tema que para nós é muito importante, que é introduzir. A introdução, ela não é encheção de linguiça, ela situa o tema em que a gente vai trabalhar a partir de agora. E esse tema para nós é muito caro, é muito importante, porque crime omissivo é sempre difícil quando cai em prova. Bom, a gente tem um problema que é um grande problema do direito penal. É a opção por parte do direito penal em punir alguém que não fez nada. Aquele que se omite não pratica comportamento. Ele deixa de praticar um comportamento que é determinado por lei, é uma violação de uma norma mandamental. Por si só, essa estrutura já é problemática. Agora, ela enfrenta outros desafios. Por isso, eu gosto de começar a aula sobre crime omissivo delimitando que omitir é um verbo transitivo. Sempre que se omite algo, ou seja, não é o não fazer que é punido, é o não fazer algo que a lei determina. A omissão é a violação de uma norma mandamental. Portanto, a omissão penalmente relevante somente pode ser a omissão de uma ação esperada. Assim, sendo o delito omissivo algo que o sujeito podia e devia fazer. Trata-se sempre da infração de um dever. Esse dever é um dever jurídico de atuação e não meramente moral ou social. Portanto, há também embutida nessa ideia de uma violação de um dever é de que a norma penal, ao determinar que alguém realize um comportamento e, portanto, uma norma mandamental, há também nessa estrutura a ideia de proteção ao bem jurídico. Então, aquele que se omite viola o bem jurídico quando deixa de realizar o comportamento que dele se esperava e que ele podia realizar, violando assim o bem jurídico selecionado pelo tipo mandamental. Todo tipo penal ele seleciona um bem jurídico como objeto de tutela. Essa é a posição majoritária no Brasil de que o direito penal tutela bem jurídico. Então, o raciocínio parte do tipo penal. Eu tenho um tipo mandamental nos crimes omissivos próprios e uma norma de correspondência nos crimes omissivos impróprios, em que há a seleção de bens jurídicos. Esse bem jurídico é violado quando aquele que é destinatário da norma mandamental deixa de realizar o comportamento que dele se esperava. Para além disso, estudar crimes omissivos demanda um esforço em duas frentes, ou seja, dois pontos importantes. O tipo de injusto de omissão de ação supõe duas distinções fundamentais. A gente precisa distinguir a ação da omissão e distinguir a omissão de ação própria da omissão de ação imprópria. Esse é a base. Essa é a base do estudo dos crimes omissivos. Num segundo ponto, eu quero tratar com vocês sobre a discussão em torno da legitimidade dos crimes omissivos e dessa estrutura que é selecionada pelo direito penal para punir alguém que não pratica uma conduta.
Segundo a doutrina, existem 3 dificuldades conciliatórias. A primeira diz respeito aos delitos omissivos próprios, a segunda decorre da caracterização dos deveres do garantidor e a terceira se refere à cláusula de correspondência. Qual é esse primeiro problema dos crimes omissivos próprios? A doutrina afirma: como não se apresentam como fatos empíricos determinados, senão como objetos de juízos axiológicos, ou seja, há uma valoração na omissão daquele que deveria praticar a conduta, mas não praticou. Não obstante característica normativa da omissão, os delitos omissivos próprios, no entanto, não valem como simples forma de desobediência civil. O que é a desobediência civil? É a mera desobediência à lei. Então, o primeiro ponto que a gente precisa fixar aqui em relação aos omissivos próprios é de que eles só serão legítimos se estiverem atrelados a uma tutela efetiva de um bem jurídico. Porque, caso contrário, nós estaríamos punindo a mera desobediência à lei. É aquilo que a doutrina usa para exemplificar, por exemplo, são os crimes de sonegação. Sonegar um tributo, não pagar um tributo, pode ou não ser crime. Por quê? Porque a mera não realização de um pagamento, ela não é incriminada. Né? Você não pagar o IPVA do carro não é crime. Mas por que que não pagar alguns tributos pode configurar crime? Porque, em regra, nós temos o elemento fraude na sonegação. Então, na realização dessa omissão fraudulenta, nós temos a tutela de um bem jurídico, que é a ordem tributária. Preste atenção, todo crime omissivo próprio, além de representar uma desobediência à lei, ele deve representar a efetiva tutela de um bem jurídico. E isso precisa estar na sua prova. Não é toda a omissão que pode ser incriminada. Ela precisa representar a tutela de um bem jurídico penalmente relevante. Esse é o primeiro problema. Portanto, essa tutela de bens jurídicos deve estar presente sob pena de transformar os crimes omissivos próprios em mera infração normativa, ou seja, mera desobediência civil, que é desobedecer uma lei, não fazer o que uma lei manda. Como eu destaquei aqui, devem estar vinculados à lesão ou ao perigo de lesão ao bem jurídico tutelado e não à mera infração normativa. Os outros problemas eu já vou tratar com vocês, mas antes de tratar desses outros problemas, que dizem respeito especificamente à omissão imprópria, eu preciso fazer uma revisão dessa distinção com vocês, né? A omissão de ação própria e omissão de ação imprópria. Na omissão própria, a ordem de realizar ações protetoras de bens jurídicos aparece explícita nos tipos penais. A gente pode continuar usando o artigo 135, que é a omissão de socorro, que também é um exemplo eficiente para sua prova discursiva, para sua prova oral. A doutrina dominante posiciona a distinção considerando que o delito de omissão imprópria corresponde a um delito de resultado, enquanto o de omissão própria está associado a um delito de mera atividade. Esse é um dos fundamentos, tá, que impede a tentativa na omissão própria. Então, na omissão própria, eu tenho um delito
de mera atividade ou chamado também de mera conduta. Basta a não realização do comportamento que dele se espera para que fique configurada a tipicidade do crime de omissão própria. Continuando, correspondem inversamente aos crimes comissivos e têm por fundamento a solidariedade humana. Ou seja, no crime de omissão própria, além dele ser um crime de mera atividade, ele representa a violação de um dever de agir. Mas esse dever vai se discernir em relação à omissão imprópria, porque na omissão própria, esse dever de agir é um dever geral, pautado na solidariedade humana. E esse dever, ele é definido no tipo penal. A omissão é uma violação, uma norma imperativa, a qual impõe um dever de agir, que na omissão própria é um dever de agir geral e definido no tipo legal. Eu estou aqui revisando. Esse é um ponto tranquilo entre nós. E na omissão imprópria? Começa a complicar. Na omissão imprópria, a ordem de realizar as ações protetoras estaria implícita nos tipos legais de resultado. Uma espécie de descrição simultânea entre a ação e a omissão, como por exemplo lá no artigo 121. Assim, definimos a omissão imprópria como a não realização equivalente à comissão de uma ação individualmente possível. Tem por fundamento a posição de garantidor. Do bem jurídico atribuída a determinados indivíduos. Um dever especial de agir. Especial porque ele é individualizado, ele é um dever direcionado àquele que se adequa à posição de garantidor. Então, quando eu falo em um dever especial, eu estou falando de um dever direcionado. Eu posso falar de um dever individualizado. E essa posição de garantidor, ela é elemento do tipo penal. Isso é importante para analisar o erro. Ora, a posição de garantidor é elemento do tipo de omissão de ação imprópria. Portanto, uma definição legal da posição de garantidor é uma exigência do princípio da legalidade. E essa responsabilidade do garantidor, ela é interessante, a gente não reflete muito sobre isso, mas aquele que se omite, ele responde como se tivesse praticado o crime. O pai que deixa a criança se afogar, esse é o exemplo clássico da praia, responde como se ele tivesse afogado a criança. Mas a lei não fala isso. O nosso Código Penal, ele não afirma isso. É porque ao definir o garantidor, e aí entra a doutrina como fonte do direito, o Código Penal optou por punir aquele que se omite de um dever especial de agir como se tivesse praticado o crime por ação. Essa é a estrutura. Daí a expressão comissivo por omissão. A expressão comissivo por omissão explicita concretamente a definição desses tipos penais. Trata-se de um crime de ação, ou seja, de um crime cujo núcleo do tipo
ou seja, o verbo que indica o comportamento descreve uma ação, é um fazer. Porém, a realização concreta do resultado previsto pelo tipo se dá através de uma omissão, ou seja, de um não fazer. O verbo do tipo descreve uma ação, mas ele é punido não por praticar essa ação, mas por não realizar o comportamento que dele se esperava diante de um dever especial de agir. E como isso é possível? Através da chamada cláusula de equivalência ou cláusula de correspondência. O que diz essa cláusula de equivalência ou cláusula de correspondência? Ao definir o garantidor, o Código Penal introduz no nosso sistema legal, assim como em outros países, a possibilidade de equiparar a omissão do garantidor ao delito de ação. É por isso que se afirma que nos crimes omissivos impróprios, o tipo legal de crime descreve, ao mesmo tempo, o comportamento positivo, o delito de ação, e a omissão do garantidor. Não há uma descrição implícita. Isso só é possível através da cláusula de correspondência ou de equivalência. É diferente, presta atenção, é diferente do que se defende lá nos elementos negativos do tipo. Porque nos elementos negativos do tipo, as valorações que pertencem à ilicitude são importadas para um tipo total que contém elementos positivos da imputação e elementos negativos. Aqui não. Aqui o tipo penal, ele descreve o comportamento por ação, mas olha o que você vai colocar na prova, mas passa a descrever o comportamento do garantidor por meio da aplicação da cláusula de correspondência ou equivalência. Somente por meio da cláusula de equivalência ou de correspondência, eu posso afirmar que o artigo 121 do Código Penal possui também condições de punir o garantidor pela exigência do princípio da legalidade. Isso é muito discutível, por exemplo, em países que não têm um artigo no Código Penal como o nosso artigo 13, parágrafo 2º. Porque essa é uma exigência do princípio da legalidade. Nós tínhamos duas opções. Ou o Código Penal passaria a descrever crimes no formato de omissão imprópria, descrevendo a omissão e descrevendo a figura do garantidor, para preencher as exigências do princípio da legalidade, ou nós criaríamos uma cláusula genérica de equivalência ou correspondência, equiparando a omissão do garantidor ao comportamento positivo descrito no tipo penal. Essa foi a opção do nosso legislador. Afirma o Berg Schunemann, um dos melhores livros sobre omissão imprópria que a gente tem acesso. O delito comissivo e o delito de omissão imprópria são duas manifestações de um único tipo total, cuja descrição da conduta abrange, no caso da comissão, a ação de maneira descritiva e, no caso da omissão, a omissão pelo garante de maneira eminentemente normativa, ou seja, não detalhada pela lei. Então, o tipo de omissão imprópria, o tipo na omissão imprópria,
ele vai descrever a comissão de forma descritiva e a omissão de forma normativa, em razão da incidência do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Ou seja, eu preciso valorar quem é o garantidor. Valorar significa dar sentido. Se há uma omissão, eu preciso definir, dar sentido à figura do garantidor. Essa é uma valoração que não depende de um juízo axiológico, porque a própria lei descreve quem é o garantidor. Então, a lei trabalha como uma espécie de descrição normativa, assim como nos elementos normativos do tipo, né, para definir aquilo que é a omissão imprópria. É o que diz a doutrina. Só fazendo um paralelo para a gente entender o que é uma descrição normativa, como diz o Berg-Schunemann. Vamos lembrar aqui da definição de elementos normativos do tipo. São aqueles elementos que dependem de uma valoração. Valorar significa dar sentido. Por exemplo, no crime de peculato, o elemento funcionário público é um elemento normativo do tipo. Por quê? Porque o artigo 329 do Código Penal vai descrever quem é o funcionário público. Alguns até confundem com uma norma penal em branco, mas a posição dominante na doutrina é de que essa seria uma estrutura equiparada a um tipo penal que possui um elemento normativo do tipo. Então, 329, ele é uma descrição normativa do que seja, ou seja, do que é um funcionário público. Essa ideia de que um artigo de lei vai explicar alguma coisa, ou seja, uma definição normativa, ela serve lá nos elementos normativos do tipo, em que essa valoração pode ser feita pelo próprio aplicador do direito, mas também pode ser feita pela própria lei. E também esse mesmo raciocínio é empregado aqui pelo Berg-Schunemann para explicar a descrição do garantidor pelo artigo 13, parágrafo 2º. Então nós temos no tipo, quando há uma omissão imprópria, a comissão é feita de forma descritiva, há uma descrição, ficou redundante, né? O que ele acabou afirmando aqui é que essa definição é feita de forma objetiva e descritiva, enquanto na omissão isso é feito de forma normativa, tá? A omissão pelo garante de maneira, ou seja, há uma manifestação de maneira descritiva na comissão e normativa na omissão. Isso não é pacífico, e aí que eu trago já uma posição importante, que é se essa estrutura de omissão imprópria ela esbarra em alguma exigência do princípio da legalidade. A primeira grande discussão está em se determinar praticamente sua fonte e seus limites. Se as condições pessoais de vinculação entre o omitente e a vítima, ou entre o omitente e a fonte produtora do perigo, implicam a geração de um dever de impedir o resultado, a responsabilidade pelo fato ocorrido só pode dar dois pressupostos. Só pode se dar sob dois pressupostos. Da mais precisa identificação dessas condições e da efetiva demonstração de que o agente era capaz de realizar a ação necessária
e evitar o resultado conforme suas características típicas. O principal problema aqui descrito, esse é um trechinho do livro do Juarez Cirino, o principal problema aqui é em relação à figura do garantidor. Por quê? O primeiro é superar a ideia de analogia, né? Porque se eu afirmo que o garantidor vai responder pelo crime como se ele tivesse dado causa, e o tipo penal não descreve isso, a doutrina, parte da doutrina, questiona a estrutura da omissão imprópria dizendo que é uma analogia. Você pegar uma descrição legal e adaptá-la a uma circunstância fática não descrita expressamente na lei é preencher lacuna. E o preenchimento da lacuna em direito penal, quando para incriminar, que é o caso, segundo a doutrina e segundo o princípio da própria legalidade, não é possível. Primeiro ponto é, a doutrina afasta o problema da analogia, dizendo que essa equiparação ela não viola o princípio da legalidade em razão do próprio artigo 13, parágrafo 2º. Voltei aqui, pronto. Artigo Vou puxar a seta aqui para baixo, porque está dando erro aqui. Vamos lá. Artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Então, nós superamos a ideia de analogia ao afirmarmos que essa equiparação é definida pela própria lei, o que preenche as exigências do princípio da legalidade. Tá? O segundo problema é um problema que, para nós, permanece, e esse sim é objeto de doutrina, e isso precisa estar na sua prova, é que uma outra exigência do princípio da legalidade é violada pelos crimes omissivos impróprios, que é a proibição de indeterminação penal. Por exemplo, são perguntas que os livros tradicionais eles não fazem. Os manuais eles não abordam, na maioria das vezes, esses problemas. O garantidor ele tem o dever de impedir o resultado, é uma obrigação, um dever de meio. Ainda que ele não consiga, porque faltou habilidade, faltou forças, mas ele precisa tentar, ele precisa buscar proteger o bem jurídico, ainda que ele não consiga. Mas o garantidor ele deve buscar com o comportamento que se espera dele a tutela do bem jurídico. Qual o bem jurídico? Eu sempre gosto de trazer um exemplo, que é o seguinte, o pai está ali mexendo no celular e deixa a criança na praia. Criança de 8 anos, que já tem discernimento e que ganhou um brinquedo na escola. Ganhou um brinquedo na escola e está ali brincando na praia. O pai, totalmente relapso, mexendo no celular o tempo inteiro, não vê quando passa um indivíduo e subtrai o bem da criança. A criança vem então chorando, relata para o pai e chega a polícia. Pois bem, esse pai pode ser responsabilizado por omissão imprópria? Ele pode responder por furto como garantidor? E não me vem com aquele argumento, não, mas o bem não é da criança, o bem é do pai. Não, aqui nessa hipótese, a criança, ainda que incapaz civilmente e
ainda sem ter condições, né, de responder por um crime inimputável, portanto, ela pode titularizar pequenos bens, realizar pequenos negócios jurídicos, né? Pode comprar uma bala, isso aí o direito civil explica. Então ela pode receber um presente e o presente ser dela. Pois bem, nesse caso pode, o que diz a doutrina? É que apesar da lei não definir a extensão de tutela do bem jurídico, o dever do garantidor não alcança todo e qualquer bem jurídico. Ele só alcança os bens jurídicos mais importantes. Por exemplo, o furto estaria de fora. Não se aplica ao patrimônio, não se aplica à sexualidade, porque caso fosse aplicado, implicaria um dever indeterminável e excessivo, incompatível com a Constituição. Sobre esse dever da sexualidade, não é crime contra a dignidade sexual. Por exemplo, aquela mãe que se omite sabendo que o companheiro pratica crime contra a sua filha criança ou adolescente. Não é esse o exemplo. Vou dar um outro exemplo aqui. O pai e a mãe estão em casa e recebem 2 amigos da sua filha para fazer um trabalho do colégio. Os 3 vão para o escritório da casa, o pai e a mãe estão preparando o lanche. Um dos colegas diz que precisa ir embora e sai. E a mãe pergunta, cadê fulano e a minha filha? Eles estão terminando, já estão vindo. Eles demoram 5 minutos. Os 2 têm, vou botar aqui, ela com 13 e ele com 15. Nessa faixa de idade, são 2 coelhos, né? Em 5 minutos, eles têm relação sexual e a menina engravida. Esses pais podem responder por um crime omissivo impróprio? A manifestação da sexualidade de um adolescente de 13 anos com discernimento, apesar de não ter maturidade, pode ser atribuída aos pais como omissão imprópria? Eu não estou falando se o adolescente vai ou não responder por ato infracional. É outra questão. Eu estou perguntando se esse pai pode responder por estupro de vulnerável por omissão imprópria. O adolescente vai ou não responder pelo crime, pelo ato infracional análogo ao crime do artigo 217, há outra questão. Eu estou olhando para os pais. Esses pais podem responder? A doutrina vai dizer que caso esse dever de impedir esses resultados fosse imposto aos pais, isso seria indeterminado e excessivo, ou seja, atribuir aos pais um dever indeterminado e excessivo. O adolescente, quando quer ter relação, os pais não seguram. Você que está me assistindo já foi adolescente. Seu pai segurou você? Sua mãe segurou? Não segurou, né? Não segurou. É água, morro abaixo. Então, quando o adolescente tem discernimento e a atividade sexual é manifestação da sua sexualidade, se ele praticou ou ela praticou com um maior ou um menor, a gente vai discutir em apartado se para esse maior ou menor será possível atribuir crime ou ato infracional. Mas olhando para os pais, não tem como responsabilizar esses pais pela omissão imprópria. Portanto, apesar do Código Penal não delimitar a extensão de tutela do bem jurídico, vai dizer a doutrina que a responsabilidade do garantidor se limita aos bens jurídicos mais importantes. Fica de fora patrimônio e sexualidade, por exemplo, né? Em face dessas evidentes limitações legais, a única forma de conciliar a omissão de ação imprópria com a proibição de indeterminação do princípio da legalidade seria reduzir a responsabilidade penal do garantidor aos bens jurídicos individuais
mais importantes, como vida e o corpo sujeito e o corpo do sujeito garantido. A extensão da garantia em todos os tipos de resultado de lesão, incluindo patrimônio, sexualidade ou, ainda mais grave, o sistema financeiro, o meio ambiente, embora tecnicamente possível, implicaria em um dever jurídico indeterminável e excessivo, incompatível com a Constituição Federal. No próximo bloco, a gente vai falar um pouco sobre a estrutura dos tipos de omissão próprio e impróprio, o que tem de especial nesses elementos do tipo. É um caminho importante também para a gente definir as espécies de erro, como é que vai tratar o erro nesses casos. Enfim, muita coisa ainda para tratar. Não saia daí, no próximo bloco eu retorno.